Primeiro de tudo que eu acho que a gente tem que falar, porque não foi falado, né? Porque foi depois do negócio, foi a expulsão de Guimê e Sapato, né? Nossa, eu achei. Foi uma coisa que, assim, a gente esperava. Quando começou o programa, todo mundo achou que não ia ter, né? Pelo como que o Tadeu começou no papo. Mas, assim, super necessário. Deu pra sentir que a internet estava pressionando o programa para que isso acontecesse. Eles fizeram ao vivo também. Um risco, porque a gente não sabia a reação deles. Exatamente. E fazer isso ao vivo podia gerar, né, alguma questão ali. Mas era obrigado, né? A gente não tinha como manter duas pessoas assim dentro da casa. Sim. Eu achei que foi bem construído esse momento. Eu lembro que no dia eu não tava em casa na hora. Falei, quando eu voltar, vou assistir, vou voltar tudo, vou acompanhar. E eu achei que foi bem feito, porque como eu não tava em casa, eu vi só o início do programa, tipo, ele falando, vai acontecer alguma coisa. Então eu tava na rua e a gente tava assim, cadê? E demorou quase meia hora até ele dar a notícia. Então a gente ficava, tá, então não vai sair, não vai sair. E aí saiu, a gente falou, beleza. Mas eles construindo certinho o que o Guimê fez. Aí depois, exatamente o que o cara de sapato fez. E com todos os lances. E eu achei que foi providencial, na mesma noite, o Gabriel se declarar pra Bruna e ele pedir pra beijá-la. E você vê que eles intercalam as cenas. Eles colocam uma cena dos meninos causando em cima da Dânia, fazendo as coisas, se forçando em cima dela. E o Gabriel sendo cuidadoso, chegando, conversando com a Bruna e falando com ela, mostrando e falando. Dá pra você fazer o que vocês querem fazer de um jeito certo. E se a menina falar não, tá tudo bem. Então isso eu acho que ainda ajudou na forma como eles montam a edição. E várias coisas que, tipo, porque eu vi muita gente querendo refutar o que aconteceu, como aconteceu de… Ah, não, mas é uma coisa que acontece com todo mundo. Ah, e por ela ser bonita padrão, ela já tá acostumada, foi por isso que ela não percebeu. Sim, foi por isso que ela não percebeu. Porque ela foi criada pra não perceber isso. E eles pra acharem que não fizeram nada de errado. Mas tanto era uma situação estranha, que assim que o Sapato sai do quarto, a primeira coisa que a Domitila… Essa é pras minas, pras cacheadas. A primeira coisa que ela fala é… Você tá se sentindo bem, Dânia? Se você estiver se sentindo… Porque ela e a Marvel também tá no quarto nessa hora. Porque as duas, elas falam, ó… Qualquer coisa que você achar que não tá legal, é só você falar não. Se você falar não, a gente vai parar. Elas poderiam ter ajudado um pouco antes? Sim, mas tem toda essa… sociedade machista que rola. O problema é que ela falou não, né? Só e ele continuou. Muitas vezes, de diversas formas. Ela falou não de diversas formas, mas é isso. Ela tá num lugar que ela não conhece, em outro país. Programa de TV. Num programa de TV. É óbvio que o seu não acaba sendo educado, porque você não quer criar uma situação com pessoas que, inclusive, durante o dia inteiro, estavam sendo muito gentis e generosas com ela, né? E a cara dela é muito assustadora. Toda hora ela tá tipo, não quero isso. E ela afasta, e ela mostra. Eu acho que as cenas dela, tanto com o Sapato, quanto retirando a mão do Guimê, mostrando que aquilo ali não estava correto, sabe? Ela falou de forma literal e física também que ela não estava confortável com a situação. Tanto é que depois que a produção… E aí eu pergunto pra vocês, né? Qual o impacto que talvez a produção do La Casa de los Famosos teve em relação a essa decisão? Porque logo depois de tudo isso, eles chamam a Dânia pro confessionário e ela disse que ela realmente tinha se incomodado um pouco com as ações do Guimê, mas não quis falar porque estava com pena da carreira dele e da esposa dele, né? Complicado. Ela teve pena, ele não teve, né? Pois é. De tudo. E o pessoal dentro ficou, né, durante a festa, né? No caso do Guimê, falando, Guimê, muita gente, a Bruna puxando ele. Isso, cara, você tá, tipo, ultrapassando, olha isso que tá fazendo, né? E não… Mas o que também chegou muito nas redes do povo comentando, que é um ponto que eu acho que a gente tem que trazer, é até que ponto isso foi explorado na edição para alavancar o Ibope. Por exemplo, ano passado tivemos expulsão. Aconteceu no meio da tarde, não foi pegando todo mundo de surpresa, não foi guardando a audiência para o final. Eu acho que a construção da história no recorte ficou legal, deu para entender, mas eles guardarem a expulsão pro ao vivo. Expôs muito a Dânia, que ficou desesperada. Acabou com a prova que veio depois, que foi a prova do líder, que foi um lixo por causa daquele clima. Então, quanto a isso, acho que o programa foi muito mal. Eu fico pensando que foi extremamente elucidativo e educativo. Foi chocante. Talvez em um outro momento ou construído de outro jeito, as pessoas não teriam sido pegas no susto. O que eu fui totalmente contra foi a Dânia descobrir isso junto com eles. Exatamente. Ela poderia ter sido facilmente retirada daquele local, chamada no confessionário naquele momento, porque o Tadeu falar, agora é um papo aqui da casa, com a gente que tá aqui
Porque tudo bem que era sobre ela, mas aquilo realmente afetou ela de uma forma muito Ela era uma violenta. vítima, ela era descobrindo vítima. que era uma vítima de dois Ao caras vivo? ao vivo e todo mundo assim. E o Sapato ainda vira e pergunta: "Ai, o que você falou? O que você vai fazer nessa situação?" Ela nem fala português, gente. Olha que Exato. assustador. Exato, Sim, exato. sim. E tem uma questão muito importante que, para além de toda a construção de machismo e etc., que existe, a forma como a produção do programa no México viu não foi igual à do Brasil, porque lá no México não existem leis de proteção à mulher, assim como existem aqui no Brasil. E aqui no Brasil, apesar de existirem há muitos anos, a gente sabe que só recentemente que elas estão sendo efetivamente executadas. A gente está realmente podendo denunciar, porque a gente sabe que a lei que vai acontecer alguma coisa. E eu acho que nessa missão do programa, de mostrar isso, ainda mais nessa edição que está tentando ser o mais correta possível e tentando corrigir muitos outros erros, eu concordo em gênero, número e grau com o que a Nathalie falou. A grande questão foi… Eu acho que a Dani até deveria ter sido avisada antes. Eu acho que antes ela já devia ter sido avisada e ela deveria ter escolhido se ela participaria ou não. E eu acho que não deveria ter sido mostrado as falas dela. Porque isso, pra muita gente, estão usando contra Passou pano pra ela. eles, né? Estão passando pano pra eles. E tem um detalhe, lá no La Casa de los Famosos, essa semana foi eliminado. Quando ela entrou na casa, ela falou que tava pegando um cara lá. Que até tinha um todo mundo… relacionamento, Que ela tinha um relacionamento com o cara e tal. Que todo mundo até deu risada, que foi a hora que ela falou, que perguntaram se ele parecia com o Sapato. Daí ela, não, ele é diferente. No final a gente viu a cara dele. Os dois estão pau a pau ali, né? Fica a critério. Mas ele saiu essa semana e ele chegou a acusá-la de ter se insinuado. De tipo, a culpa foi sua. Pra vocês terem uma ideia de como a mentalidade lá ainda… apesar de diferente, é similar da de muita gente aqui no Brasil. Então, acho que esses erros com ela foram muito graves. De não terem avisado ela antes, de não terem dado a opção dela sair de lá na hora e de terem mostrado o que ela falou. Que é você mostrar o depoimento de uma pessoa, né? Mas isso, só assim, sem querer monopolizar a conversa entre Bielo e eu, né? Não, mas eu acho. Já fazendo isso. Mas eu acho que essa parte deles terem mostrado foi importante para as pessoas entenderem que às vezes você não percebe. E nem por isso é menos grave. E nem por isso não é assédio. Porque realmente, se ela tivesse falado sim e aconteceu e eles tivessem tirado, realmente iam falar por culpa dela. Ah, mas na hora ela riu. Eles mostraram o quê? Não, ela tava teoricamente confortável, ela colocou um limite, mas ela entendeu que ok, não se sentiu extremamente desconfortável, mas nem por isso foi correto. E ainda assim foi assédio, né? Foi importunação sexual. E no final do dia é isso que vai ensinar pra muitas de nós que passam por situações iguais, que, eita, será que eu passo por isso no trabalho? Exato. E se lá uma galera olhou, tipo, o Brasil tá olhando e a gente viu que era, eu não tô achando que é, mas tá acontecendo comigo. Então eu tenho que denunciar, eu tenho que procurar ajuda, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, nesse ponto, posso mudar de opinião? Vou Sim. concordar com a Nathalie também.